Ouvintes da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, as nossas saudações em Jesus. Estamos iniciando mais um programa da série Grandes Vultos do Espiritismo. Um resgate da memória daqueles que plantaram a semente dos ensinamentos espíritas em terras brasileiras. Apresentação de Hélio Dias e Marinei Ferreira Rezende. Estamos focalizando a vida e a obra de Joaquim Carlos Travassos, um dos grandes nomes do espiritismo no Brasil. O programa de hoje é o quarto desta série sobre ele. Dissemos no programa anterior que Joaquim Carlos Travassos, quando foi eleito senador na primeira legislatura do estado do Rio de Janeiro, por 2 vezes assumiu a presidência da casa, nas sessões de 28 de julho e 15 de setembro de 1891, e por várias vezes atuou como primeiro e segundo secretário. Na sessão ordinária de 28 de agosto de 1891, o nosso ilustre biografado apresenta um projeto de lei regulamentando a colonização e a imigração no Brasil, já declarando, naquele tempo, num longo e belo discurso, que a imigração é necessária, urgente, mas que seja posta em prática sem empirismo e com todo cuidado, a fim de que não venha a causar-nos maiores males futuros. Entra numa bem argumentada exposição no que diz respeito à seleção do imigrante colonizador, e seu verbo desdobra em páginas cheias de vibração e sabedoria, nelas revelando o coração de um brasileiro que pulsa com força e carinho pelos problemas nacionais. Este bem elaborado trabalho recebeu elogios de um dos homens mais competentes na matéria naquela época, o Visconde de Taunay, então presidente da Sociedade de Imigração do Brasil. Após a queda do Marechal Deodoro da Fonseca, subiu à presidência da República Floriano Peixoto, que depôs todos os governadores que aderiram ao golpe de 3 de novembro de 1891. O governo Portela, do estado do Rio, caiu e o Congresso Fluminense foi extinto. Travassos, contrário ao procedimento do Marechal de Ferro, abandonou a política, retirando-se à vida privada. Desde então, dedicou todas as suas energias, com sinceridade e entusiasmo, aos estudos de pecuária e de agricultura, relacionando-os à economia do país, por compreender que o desenvolvimento do Brasil depende em larga escala da boa solução desses problemas. Dotado de grande força de vontade e de natureza empreendedora, auxiliou grandemente a criação de engenhos centrais, onde gastou parte de seus recursos monetários. Finalmente, a 16 de janeiro de 1897, um pugilo de abnegados brasileiros fundava no Rio de Janeiro a Sociedade Nacional de Agricultura, com o objetivo de empenhar coletivos e individuais esforços em bem da agricultura, ocupando-se todos os assuntos que possam trazer o progresso da República dos Estados Unidos do Brasil, entendendo-se aí tudo que possa referir-se às águas e florestas, aos assuntos agrários, à cultura do solo, à criação e às indústrias rurais. Essa sociedade surgia como remédio salvador para a situação caótica, porque atravessava a produção agrícola nacional e vinha preencher as atribuições que antes estavam afetas ao Ministério da Agricultura, então extinto. Travassos foi um dos cultos e ardorosos fundadores dessa sociedade, dela se tornando sócio honorário. Fez parte do Conselho Superior na primeira diretoria, da qual era presidente o ilustre engenheiro Dr. Antônio Enes de Souza. Em 1898,
A nova diretoria ficou assim constituída nos 3 primeiros cargos. Presidente, Dr. José Cardoso de Moura Brasil. Primeiro vice-presidente, Dr. Arthur Fernandes Campos da Paz. Segundo vice-presidente, Dr. Joaquim Carlos Travassos, que também fazia parte do Conselho Superior. As funções de Travassos estendiam-se também à revista A Lavoura, órgão da mesma sociedade. Fazia parte da comissão de redação. Conferencista brilhante, participava ativamente em todos os debates suscitados nas sessões daquela instituição, sempre contribuindo com algo para a solução dos problemas nacionais. Em 1898, o Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas fazia imprimir por conta própria, na imprensa nacional, a conferência que Travassos pronunciara na Sociedade Nacional de Agricultura, sob o título Indústria Pastoril. É este um trabalho de intenso vigor patriótico, prenhe de considerações inteligentes e judiciosas, em que o problema da indústria pastoril em terras brasileiras foi conscienciosamente analisado, esclarecido e orientado pelo culto orador, que, ao mesmo tempo, procurou incentivar, estimular o desenvolvimento dessa indústria tão importante para a economia do país. Num dos trechos de seu discurso, Joaquim Carlos Travassos declara o seguinte: um povo que se deixa abater pelo desânimo é um povo fraco, indigno da sua nacionalidade e de sua liberdade. É um povo no declínio precoce de sua virilidade, que não sabe lutar, por conseguinte, que não sabe vencer, que espera pelo milagre, esquecendo-se dos ensinamentos do sublime filósofo da Judéia, que firmou a lei do trabalho nas seguintes máximas: batei e se vos abrirá, procurai e achareis. Nas eleições da nova diretoria, em 21 de fevereiro de 1899, Travassos, Campo da Paz e Moura Brasil tornam a ocupar os mesmos cargos anteriores. Nesse período de 1899, discute-se na sociedade a questão da embalagem do café, na qual Travassos tomou parte ativa. Muitos trabalhos importantes foram escritos pelo nosso biografado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, os quais mais tarde foram reunidos em livro. Seus estudos sobre piscicultura e sobre as indústrias pastoris firmaram a sua reputação entre técnicos e interessados na solução desse problema nacional. Sob o título de Monografias Agrícolas, Travassos deu à publicidade 3 opulentos volumes, que até hoje despertam a admiração dos estudiosos do assunto. Nestes trabalhos, o autor evidencia ter largos conhecimentos de fisiologia, botânica, história geral da civilização, agronomia, veterinária e higiene, demonstrando estar sempre a par de todas as descobertas científicas que vinham trazer o progresso da humanidade. O primeiro volume editado saiu com o subtítulo de Bovinotecnia, 384 páginas, ilustradas com diversas gravuras não numeradas, apontam a indústria pastoril como a medida de salvação para a nossa pátria. Logo no começo dessa obra, ao tratar das forragens nacionais e estrangeiras, ele dá a magistral definição de alimentação. A alimentação é o pêndulo regulador dos organismos vivos. Cessada a oscilação, eles se desorganizam. Mais adiante, na página 14, expunha aos olhos dos brasileiros uma triste verdade daquela época. Os nossos conhecimentos pastoris são ainda rudimentares. Pertencemos ainda ao domínio da rotina, que só confia nas forças vivas do nosso clima e nos 2 grandes fatores com que foi dotada a nossa terra: o calor e a umidade, fatores unidos às condições geológicas deste país, onde pulsa uma vegetação pletórica
e onde mora um povo inerme e inerme, morrendo à fome no meio da abundância. Garças brancas em campos verdes, com o bico n'água e morrendo à sede, como dizem os colegiais. Além, nas páginas 16 e 18, analisa quimicamente as gramíneas e as leguminosas, mostrando o grande valor nutritivo delas, e diz: são ainda nos grãos das leguminosas, sobretudo no feijão, auxiliado pelo milho, que os infelizes escravizados das nossas fazendas buscavam as forças que despendiam durante 12 horas por dia de trabalhos forçados que lhes eram exigidos pelo látego. Mas, se as análises já nos revelam esta alta proporção de princípios adotados, concentrados nos grãos das leguminosas, e se há, como sabemos, sobre a terra, povos robustos e vigorosos, cuja alimentação consiste quase totalmente nos grãos das gramíneas e leguminosas, por que não dispensar a carne? Por que não seremos nós vegetaristas ao invés de sermos carnívoros? Se formos buscar no passado o estado moral da humanidade de então, e se os compararmos com o presente, reconheceremos que ela tem marchado sempre, embora a passos lentos, para o seu objetivo, a perfectibilidade relativa. Horrorizam-nos hoje as narrações históricas de que há 2000 anos homens houvesse que, para satisfazer os seus gozos e apetites materiais, lançassem nas piscinas infelizes escravos para alimentar as carpas que mais saborosas se tornavam, nutridas com carnes humanas. No próximo programa, daremos sequência a esta narrativa. Estejam conosco e não percam nenhum detalhe da vida e obra de Joaquim Carlos Travassos, um dos grandes vultos do espiritismo no Brasil. As informações biográficas aqui divulgadas são do livro Grandes Espíritas do Brasil, autoria de Zeus Vantuil, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Participaram desta apresentação Hélio Dias e Marinei Ferreira Rezende. Grandes vultos do Espiritismo, resgatando a memória daqueles que plantaram a árvore do Espiritismo no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Nosso muito obrigado e Ave Cristo em nossos corações.